Olá pessoal, então vamos para o nosso último vídeo do dia, que é relacionado à nossa última visita do dia. Então no nosso último vídeo, nós visitamos aí o Colosso de Menon, um colosso que teve algumas lendas atreladas a eles. Esses colossos são duas estátuas grandes e eles eram tidos como os guardiões dos templos onde eles estavam. E o templo hoje em dia não tem mais, já tem somente os destroços, mas as estátuas estão lá para contar a história. Bom, então eu falei que a gente ia fazer 3 visitas hoje e vamos à terceira, que é a loja de alabastro. Então, o nosso último passeio do dia foi na loja de alabastro. A visita na loja de alabastro, assim, foi bem divertida. A gente foi um pouco para ver como é que é a história do alabastro, mas a maior parte do tempo a gente ficou mesmo para as negociações, né? Para a venda dos produtos, dos artefatos, dos vasos e demais utensílios todos feitos desta pedra. É bem legal porque quando você chega, você não entra direto na loja, né? Você fica sentado do lado de fora. Alguns vendedores, eles se sentam no chão e eles demonstram pra gente como que era feito antigamente os vasos de alabastro. Eu até coloquei para vocês alguns mini vídeos aí com eles fazendo essa demonstração, né? Então, antigamente eles pegavam uma pedra de alabastro, uma pedra inteira, né, maciça. Eles vinham com um martelinho, tirava todo o excesso desse martelinho. Depois eles enrolavam essa pedra num outro material e esse conjunto eles deixavam meio enterrado assim na areia, metade fora, metade dentro. E depois vinham com uma outra ferramenta engenhosa, eu coloquei para vocês lá, para vocês darem uma olhada, que é uma ferramenta que fica girando em cima aí dessa pedra para fazer o oco dela. E então é importante que eles enterrem essa pedra com outro material entre a areia e entre a pedra, para que ela não se quebre, né? Que ela não é tão resistente. Ela é parecida com mármore, mas ela não é tão resistente quanto o mármore. Então eles têm esse cuidado para não quebrar a peça. E aí eles vêm com essa outra ferramenta, vão ali cavando ela, girando. Eu mostrei lá para vocês como é que faz. E depois eles têm aí uma peça rústica com o buraco no meio. Depois disso, eles ainda vêm com uma lixa, eles lixam essa peça inteira e depois ainda com uma outra pedra mais fina, né? Para lixar e por fim dão o acabamento. Então eles demonstraram lá pra gente como que era feito na época. É todo um trabalho minucioso, assim, é um trabalho assim bem complicado de se fazer, mas foi bem divertido. Foi feita uma dinâmica com a gente, né? Então quem queria experimentar essa ferramenta que girava assim, eles ficavam cantando e tocando as músicas deles lá para entreter, né? Inclusive. E enquanto a gente ia cantando e a pessoa fazendo lá a encenação como se estivesse fazendo esse buraco aí, manuseando a ferramenta direto na pedra. Então foi bem legal, foi uma experiência bem legal. Eu deixei lá algumas fotos e alguns vídeos para vocês terem noção de que ferramentas é essa que eu tô falando para vocês.
Bom, o alabastro, ele é muito famoso porque ele foi muito utilizado. Já foi encontrado um sarcófago inteiro só feito de alabastro. Você tem, então, mesquita feita de alabastro. Você tem vasos enormes, peças muito lindas feitas de alabastro, né? Então era uma pedra muito utilizada no Egito Antigo e é usada até hoje para fazer diversos utensílios. Diversos utensílios. Um dos utensílios também famosos é aquele vasinho, que é um vasinho assim comprido com a cabeça de um dos deuses, né? A cabeça do chacal, a cabeça de Ísis, ou a cabeça de uma mulher, enfim. Esses vasinhos chama canopus, que são aqueles vasinhos onde você depositava os órgãos da múmia. Então você tinha a múmia e esses vasinhos ao lado, porque cada um ficava um órgão, né? Então acho que por isso que ficou tão famoso o alabastro. Então depois que eles fizeram aí toda essa dinâmica com a gente, nós entramos então para a loja. Eu até deixei uma foto para vocês de parte da loja. Uma loja assim com diversos artefatos, diversos objetos, muita coisa mesmo de diversos tamanhos. Tinha umas peças assim bem caras, mas tinha peças assim muito acessíveis, inclusive para lembrancinha, né? Ali eles falam que é seguro comprar porque nem em todo lugar eles vendem o alabastro, uma peça de alabastro feito realmente da rocha de alabastro, né? Então por isso que eles indicam que compre numa loja, por exemplo aquela lá, uma loja que eles garantem aí a autenticidade. Quando a gente foi, inclusive eles demonstraram pra gente como que você descobre, né, se a peça, se um vaso é de alabastro ou não. Então é muito simples, na verdade, né? Você tem um vaso assim de alabastro e eles colocam a lâmpada dentro e aí apagam as luzes e o efeito que dá é um efeito meio translúcido e ele aumenta a luminosidade, né? Se torna um abajur, né? O vaso se torna um abajur. Fica assim bem bonito, fica quase transparente, ele fica translúcido. É um efeito bem bonito. Então, esse efeito quem dá é a pedra de alabastro. Outros materiais não têm esse tipo de efeito que o alabastro dá. Eles deram vários exemplos pra gente poder fazer esse teste aí. E aí, sim, terminou o nosso passeio. A gente entrou e ficou algumas horas ali, só nas negociações. Como o próprio Habib diz, nada tem preço fixo, então você tem que negociar e você negocia até o último momento. Teve momentos até que a gente se atrasou, porque eles negociam até o último mesmo, até quando pode. Eles vivem assim do turismo mesmo, então qualquer oportunidade para venda é única, né? Mas foi muito legal, foi muito bom conhecer essa loja. Eu também comprei a minha lembrancinha. Todo mundo comprou alguma coisinha, mesmo que para ter de lembrança, né? Alguma peça de alabastro. E foi bem interessante conhecer. E esse foi o nosso terceiro passeio do dia. Então, no dia, quando a gente foi, nós fomos em 3 pontos diferentes. Nós fomos fazer a vista panorâmica do templo de Hatshepsut, que é o templo da rainha faraó. Nós visitamos então depois o Colosso de Memnon, que são aquelas 2 figuras com lendas de que cantavam, que eram as estátuas que cantavam. E por último, a gente visitou aí a loja de alabastro e conheceu um pouco da história de alabastro. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar. O dia foi bem cansativo. Vamos continuar amanhã, então, na nossa próxima parada.
Vamos junto que a viagem tá só começando. Yala, yala.